Começando mais um No Feed com Mila Cristo. O assunto de hoje é etiqueta e comportamento. Falamos sobre etiqueta, comportamento, pode ser que não, mas a gente já começa a arrumar postura, já começa a reavaliar como que eu estou gesticulando. A minha convidada, a Kelly, vai falar tudo sobre etiqueta, comportamento, ela que é consultora especialista e certificada pela Escola de Etiqueta do Brasil, Escola Brasileira de Etiqueta. E vamos bater um papo gostoso, tirar as dúvidas e vou explorar você no bom sentido, porque eu quero tirar muitas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, Mila, pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui com você, conversar e levar a etiqueta para mais pessoas, né? Espalhar essa sementinha do comportamento, das boas maneiras, da empatia, através do meu trabalho. Perfeito. E olha só, daí a gente já começa a sentar na posição, ver se está adequado, ainda mais em frente às câmeras, né? Sim, Natural nós ficarmos um pouco mais com a postura mais ereta, mais correta, mas no dia a dia eu sei que é difícil, né? sim. Antes de eu começar a fazer algumas perguntas, que eu até reuni um grupo de amigas e assim falei: olha, eu vou entrevistar uma consultora de etiqueta muito, nossa, qualificadíssima, expert, e assim, o que que vocês querem que eu pergunte? Tudo e mais um Tudo mais um pouquinho. pouquinho. Eu nem abri para os seguidores, porque daí, nossa, a gente ia ficar horas e horas a fio aqui. Sim. Mas, eu queria que você falasse um pouquinho antes, como que você iniciou a tua trajetória. Eu sei que você é uma pessoa super multifacetada, já tinha outras atividades também, né, formada em outras áreas, mas como que a etiqueta aí chegou até a sua vida? Como entrou? Bom, o meu primeiro contato com etiqueta foi com 13 anos, na escola. E eu já venho de casa também, né, uma questão de educação, boas maneiras, a gente já traz de casa. Mas esse contato com mesa, arrumar, como sentar numa mesa, com mais gente, um evento social, eu tive uma experiência bem bacana na escola. E depois de uma experiência que eu tive pessoal em 2022, virou uma chavinha que eu tinha que trabalhar com etiqueta e levar isso para mais pessoas, de uma forma leve, prática, didática, fazer com que, até a gente mesmo retomar, relembrar muita coisa, poder levar isso às outras pessoas, através, né, de cursos e palestras, né, entrevistas, que as pessoas, comecem, não é recomecem, Tenham acesso, um né? acesso à etiqueta, né, e quebrar um pouquinho essa questão dos É, foi egos. bom você falar isso. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu ia perguntar para você, Uhum. porque as pessoas às vezes passa despercebido que a etiqueta, né, essa questão de etiqueta social, a etiqueta social, tem etiqueta profissional, tem vários, né? Sim, Mas às vezes passa despercebido que faz parte do nosso dia a dia, sim, né, nós estamos sendo, exatamente. vistos o tempo todo, sempre estamos falando com as pessoas, então tudo isso é aquela questão, a primeira impressão é a É que que fica. fica. Uhum. Então, mas eu vejo assim, você acha que como que isso no decorrer dessa nova geração? Você acha que antes era mais evidenciado, era mais explorado, isso até dentro das próprias escolas, eles exploravam mais essa questão de etiqueta social, comportamental, ou você, o que que você acha que mudou de anos, né, de uns 10 anos Pra atrás cá. para agora, né? Hum. Bom, eu acredito que a etiqueta antes ela era muito rígida. Eram exigidos muito em casa, a escola tinha a questão de boas maneiras. Bom, isso foi ficando bem para trás, né, o Sim. pessoal, acabou não dando tanta importância, como, você saber se portar, se comportar, conversar, faz diferença na vida da gente. Principalmente agora pós-pandemia, a gente tem muito claro, as pessoas, o conversar o olho no olho, o respeito do cumprimento. Antes sempre foi, como eu falei, muito exigido isso, as pessoas na verdade faziam meio que por uma obrigação. Hoje o que a gente quer mostrar com a etiqueta, eu com o meu trabalho quero mostrar que ela vem de nós, né, essa questão da empatia, da elegância mesmo, né, nós trabalhamos isso e externamos, é de dentro para fora. Então as atitudes nossas no dia a dia, questão pessoal, em casa, profissional, tudo isso engloba,
Na questão das pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, Sim, né? Na escola, no trabalho, em casa mesmo, e tem uma frase assim: tudo que a gente faz em casa se leva para a praça. Então não adianta a gente ser uma coisa em exato. casa e uma outra maneira até Sim, numa rede social ou fora sim, dela. Então, veio de uma forma muito rígida historicamente, realmente para separar ricos de pobres, antes, né, nesse sentido de classe social, era isso mesmo, falando dessa forma clara. perfeitamente. Tinha Era essa essa divisão da divisão. etiqueta. Hoje não tem mais isso. Hoje, o que que é a etiqueta? Ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano, que faz com que nós nos adaptemos, né? A gente consiga viver e conviver em vários ambientes, de várias formas, sabendo se adequar a todos os espaços, né? Então, realmente as pessoas, só que muitos continuam com esse preconceito, essa questão do que era Sim, antigamente, e sim, mudou muito, sim. né? Então, hoje a gente já evoluiu muito, né, e todo dia evolui, né, cada vez Sim, mais. sim, eu vejo que, hoje é mais essa questão, como a gente já falou, é a junção da etiqueta com o comportamento, Uhum, né. É o exatamente. comportamento que vem desde a educação de dentro de Uhum. casa, e isso realmente foi bem interessante você falar isso, que antigamente tinha essa distinção, Sim, né. começou assim, né, Começou com o assim, Luís XIV lá era para ele ficar, sim, protegido e separar as sim. classes, né, E então foi bem. também eu lembro que a minha mãe, né, a minha mãe, minha tia, tinha dentro das disciplinas do colégio etiqueta. E depois, com o passar do tempo, eu, por exemplo, assim, tô desatualizada, tá, nós temos que fazer um curso rápido. Mas eu falo assim, a etiqueta social, essa questão de etiqueta à mesa, Sim. era muito feito também na época dos cursos de modelo, né, naquela época que tinha os Sim. cursos de modelo, cursos de comportamento, e uma das disciplinas, das matérias também eram essa, né. Uhum. Então a gente vê que hoje falta um pouco disso. Eu sinto falta, assim, às vezes, assim, cá entre nós, ninguém está assistindo, né, mas assim, eh educação básica eu falo assim, um bom dia, um boa tarde, muito obrigada, com licença. Falta muito Eu vejo isso, não isso. sente isso, Kelly? Sinto bastante, e é muito reflexo no que vive realmente em uma sociedade e em casa, não Sim, adianta. sim. Falta mesmo, falta muito, e é o básico do básico de uma boa convivência, são as palavrinhas mágicas que a gente fala. Palavrinhas, mas que a gente Eh ensina para os Sim, filhos, é ou a não gente é? ensina para os filhos, no curso quando eu faço para criança, a primeira página minha da apostila é com as palavrinhas mágicas, que é o que norteiam né, a É o educação convívio básica, é social. o convívio social. Hoje na escola, agora deu uma proibida nos celulares, né, mas as pessoas já entram assim, Sim, já entra não assim. falam nem oi para o amigo, é olhando para o Sim, celular, aquele sim. obrigado, pedir um licença, não tem E mais. a questão também, assim, isso também veio um pouco por causa depois da pandemia, e às Uhum, vezes, assim, às vezes a pessoa é tímida, mas isso também tem que ser, né, uhum, trabalhado. Aquela questão de olho no olho, quando você está uhum, falando com a pessoa, você está exatamente. presente naquela conversa, você quer Uhum, estar ali, ou sim. até mesmo essas básicas, palavrinhas chaves. Mas igual você falou, palavras, assim, chaves, palavrinhas mágicas, É seria isso, é o por favor, obrigado, obrigada, com licença, me licença, desculpe, né, essas bom dia, boa tarde, boa bom dia, noite, boa que as tarde, boa pessoas noite. também já não esquecem de falar isso, e é o que eu falo até, às vezes tem as pessoas passam umas pelas outras e não se cumprimentam mais. E exemplos que a gente tem com portaria de prédios, Nossa. segurança, as pessoas que estão, As fazendo pessoas são serviços, são ignoradas, né. ignoradas, ascensorista de elevador, né, que não tem muito usual em Ponta Grossa, mas se você vai numa praia mais sofisticada e tal, tem. E as pessoas agem como se não tivesse ninguém ali, são pessoas trabalhando, são pessoas que estão cuidando da gente Sim, também, né. sim, Então sim. é um bom dia, dá um sorriso, você tem vergonha, é tímido, acena a cabeça, dá um sorriso, são pessoas que estão aqui, são as Exato. pessoas que estão à nossa Às vezes volta. até os próprios vizinhos, se você mora em um Hã, prédio ou né, numa situação ali, enfim, sim, uhum. é algo que a gente Então tem que é uma coisinha amadurecer. tão pequenininha, mas que faz uma diferença. O teu sorriso Muito. de um bom dia pode mudar o dia de uma pessoa. Você tem toda a razão, porque a Então gente nunca sabe o que a pessoa está passando, já sim, é um dia às vezes um dia difícil, enfim, e é tudo um princípio é um ali, princípio. é o básico do básico. Hoje ali, né, o pessoal tá vendo ali no teu Instagram, é Kelly Almeida ali, né, tá Uhum, teu perfil, e daí você
dá os cursos, Exatamente. workshops, Uhum. palestras, mentorias. E assim, geralmente assim, os cursos são mais individuais ou às vezes faz um grupo, faz dupla ou a família. Como que está sendo essa experiência aí Então, desses tem ensinamentos? tem, assim, a gente busca se adequar até pela correria das pessoas hoje. Tem gente que prefere individual. Já fiz turmas, né, já trabalhei com turmas de 10 pessoas. Faço também, você que tem um café com as amigas e quer dar uma tarde diferente, com algum aprendizado diferente, faz um café lá. Também tem essa disposição de ir lá, falar um pouquinho sobre a questão da mesa, o receber bem. Então eu dou tanto individual, particular, Sim, quanto em grupo. Já fiz opção com experiência gastronômica, que é um jantar onde eu explico e ao mesmo tempo a gente pratica, né, que legal, o ato sim. ali na mesa, né, o se Uma servir, o experiência, como. né, Isso. completa. Então já fiz isso também. Então, desde criança até adulto, E me veio aqui uma ideia, não sei, acredito que possa ter acontecido já, de ter alguém presenteado alguém com um curso, com uma aconteceu. consultoria. É ou não Também é? tem essa opção, às É vezes a muito pessoa sim, consegue um vale né. presente, aí um presentão, uma Uhum. consultoria especial, alguma Já coisa. aconteceu, já tive essa experiência de ter Sim, dado uma aula como um vale eu presente. acharia Já dei interessante. online também para fora do país. Sim, Então, eu consigo a etiqueta, consigo abranger ela de o mundo várias formas todo. e desde pequeno. Enquanto mais novo ali, a partir dos 6, 7 anos, a criança já consegue ter uma noção muito bacana, né, desse convívio, desse aprendizado, né, principalmente, nós retomamos e falando em questão de aulas. Sim. As crianças, elas participam muito, é muito engraçado, é muito legal, principalmente a parte do celular dos pais à mesa, elas sempre todas levantam a mão e querem falar que tem o caso, então elas aprendem e cobram isso em casa. E Sim, os adultos, o que que é importante os pais terem pessoas, e até na questão profissional, que eu também já fiz para garçons, né, cursos, nessa olha, questão de treinamento, de atendimento ao cliente, sem técnica, mas com empatia, né, um atendimento mais, humanizado, humanizado. Tem personalizado. também. Então, e as pessoas têm, né, saber, você tem que saber até para poder cobrar, né, os Sim. pais das É, crianças, então infelizmente, alguns atendimentos deixam, né, a desejar por sim. isso. E, assim, é bom salientar que, na verdade, a etiqueta, ela tem várias segmentos de Sim. etiqueta. Quando a gente fala etiqueta, é que aqui não tem como a gente abordar todos os segmentos de etiqueta, mas vai muito além da etiqueta social. A gente Sim. fala muito assim, etiqueta vem a questão da mesa, sentar à mesa, usar os talheres corretamente, toda aquela situação. Mas, igual você falou, a questão da etiqueta Uhum. social, a questão à mesa, de receber bem, se portar bem à mesa, Sim. essa questão comportamental, gerencial numa situação da própria Uhum. profissão, né. Sim, você saber Mas assim, se a gente pudesse listar uns 5 segmentos de etiqueta que a gente poderia, né, que você trabalha com isso ou realmente para quem está nos assistindo entender, que uhum. vai muito além de só realmente saber sentar corretamente e comer corretamente, né. Então, em questão dos atendimentos, os principais que a gente faz para criança e adolescente, questão que eles estão saindo, principalmente os adolescentes, de uma vida adulta, de uma vida social escolar para uma vida Só, é. adulta. Então, esse comportamento, como se vestir para uma entrevista, essa questão, né, de procurar o primeiro emprego, a faculdade. Mulheres que querem ser elegantes, essa questão, buscando, mostrando que a elegância vem de dentro e que a gente tem que se lapidar. Uma coisa importante aqui, só ressaltar dessa lista, Sim. o que nós temos costume e que a gente tem que, com a etiqueta, com esse aprendizado de boas maneiras e relacionamento, são máscaras. A gente costuma pôr máscaras para se adaptar em vários lugares. Sim. E que a gente, sabendo as regras, sabendo como cumprimentar direito, como se comportar em uma reunião, a gente vai tirando essas máscaras e sendo nós mesmos, mas de uma maneira muito melhor, né? Nossa melhor versão, digamos assim, Perfeito. através do nosso comportamento. A gente não deixa de ser quem nós somos, mas a gente é uma versão melhor No de nós mesmos, exato, né, né. Então, sim. nessa questão das crianças, das mulheres elegantes, desse jantar, né, de fazer uma experiência gastronômica, questão profissional, eh, como, se portar numa reunião de trabalho, e-mail, WhatsApp, tudo isso tem regras, né, querendo ou não, são importantes a gente ressaltar. O receber bem,
essa com as amigas, fazer um jantar em casa, um café em casa e chamar as pessoas, ter esse momento do receber bem, com um café, um almoço. E noivas também, acho super importante, porque, assim, são 5 pontos que eu acho legal de trabalhar. É algo que a gente não fala Porque a noiva, muito. assim, se preocupa com vestido, se preocupa com Sim, a festa, e às vezes ela nem cumprimenta as pessoas direito no casamento, não sabe nem como se receber as pessoas de uma forma acolhedora, porque ela está celebrando, mas ela está sendo celebrada também, é uma data especial. Então a gente faz assim para a noiva aproveitar melhor esse dia, né? Para deixar tudo bonito, sim, além de sim, decoração, todo mundo esse se sentindo acompanhamento. bem-vindo, bem Sim. acolhido, até porque geralmente são muitos convidados e todos têm que sentir aquele calor, O né, calor dela, porque aquele às vezes acaba se acolhimento. afastando, acaba querendo Sim, viver aquilo, mas de uma maneira meio só dela e com o noivo, sim, alguma coisa assim, e lembrar que ali se faz com todos que estão presentes, né, exato. comemorando. Então também tem essa questão, como lidar o antes, durante ou após a festa, agradecimento, né, o antes, como tratar fornecedor. Então também consigo abranjar com a etiqueta, comportamento, essa linha. Perfeito. Olha, Kelly, aqui também é assim, né, não adianta a pessoa fazer o curso de etiqueta e daí depois não não cumprir qualquer proposto. Daí, às É, vezes, também é uma questão de falta de educação sim. natural da pessoa. Não adianta, você não consegue mudar a Sim, personalidade, e até né. vi alguma até que você fez uma postagem esses dias nas tuas redes sociais, bem assim, que elegância, como que fala? Por mais que você, né, elegância, como que você até É não vou lembrar. intenção, Ah, intencional? Qual? eu não lembro, assim, que assim, não adianta a pessoa estar completamente Exatamente. montada, bem vestida, Hum, bem maquiada, tudo impecável, mas se a pessoa não tem elegância na natural, fala, educação na educação. fala e E ao tudo mais. contrário também, né. É, Às vezes a pessoa tá super mal vestida e ela perde uma oportunidade, porque nem é, chegam nela e ela tem muito para exato, mostrar, então, exato. a gente saber se adequar. É, a gente tem que se adequar. Agora, vamos para as perguntas, porque tem Pode ser. muitas. Eu vou tentar resumir, tá? Uhum, ok. Porque assim, como eu falei, daria para a gente fazer vários episódios, eu tô adorando o bate-papo aqui. Vocês também comentem aí aí no nosso post aí especial o que vocês queriam saber, que daí a Kelly vai responder Vou de qualquer forma. respondo. Marca a Kelly, segue nas redes sociais e já vai fazendo as perguntas. Por exemplo, um erro assim de etiqueta que as pessoas cometem sem perceber que estão cometendo aquele erro, uma gafe, uma situação. Olha, tem bastante. Tem Vamos muitas, mas setar tente assim, o que te vem na uma cabeça? a mesa, digamos. Você sabe qual é a primeira coisa que você faz à mesa? Quando você senta à mesa? Tem guardanapo de tecido? O Sim, que que você faz? essa todo mundo A tem que pessoa saber. porque tem gente que faz o quê? Põe Mas aqui, será que fazem isso faz, ainda, pior que faz. Kelly? Não, a Jura? primeira coisa que a gente faz é colocar o guardanapo no nosso colinho, Guardanapo ou o de pessoal pega e tecido, meio que se pano. enxuga. Tem gente que tira o batom no guardanapo de tecido, não pode. Não pode, não Então, pode. assim, uma coisa à mesa que são, nossa, várias. O espalitar os dentes à mesa, faz a cabaninha, espalita os dentes, assim, Ah. horrível. Isso eu aprendi na minha primeira aula, nada, E daí espalita já nem no puxando banheiro com a porta fechada e a luz apagada. daí já puxando esse gancho, né, mastigar boca aberta. Sim, uhum, é horrível. É. E assim, socialmente então, assim, Vamos ver, a mesa chega. chegamos num local igual, por exemplo, chegamos aqui para gravar ou numa situação, numa loja, num ambiente assim. É uma gafe que as pessoas cometem, o cumprimento mesmo, eu acho que tá muito informal. As pessoas chegam, não dão um oi e quanto que tá? Sim, Ah, sim. Ou sim, tá chegou numa festa, agora uma gafe na festa. Você conhece uma pessoa e tem uma rodinha com umas 10 pessoas ali. Você certo. oi, chega e cumprimenta só aquela pessoa, esquece o mundo em Ah, isso volta. é Então, isso horrível. não tem uma regrinha para isso, como tem esse cumprimento. Então, você conhece aquela pessoa, para não porque o que que é a base da etiqueta? É o não constranger. Eu não estar constrangido em um lugar e não constranger a outra pessoa também. Você vai chegar, você cumprimenta as outras pessoas, por último, você cumprimenta quem você conhece. Daí você dá aquele abraço mais caloroso e tudo. Não ignore as outras pessoas que estão em volta, né. É, até faz sentido, porque se você chega e já faz So aquela emoção, Uhum. aí meio que cria um gelo, Sim, né, então. você cria uma situação ali com as outras pessoas e fala: "Nossa, faz Uhum. sentido", isso é muito interessante de você Essa é uma falar. gafe É uma social coisa e, que assim, em acontece festa que muito, acontece. Aham. acontece muito. Deixa eu olhar aqui, vamos ver. Aqui não tem como a gente falar, tem umas Tem perguntas assim, muitas, segurar taças e talheres, não
tem, né, gente, infelizmente. Por exemplo, mas uma coisa que é muito, ó, etiqueta para WhatsApp e redes sociais. Nossa, isso é Com bem certeza, e importante. é interessantíssimo isso. Sim. Como assim uma etiqueta para isso? Porque ficou um meio muito informal ali a internet, né. E lembrando que nós temos que ser a mesma pessoa online e offline, digamos assim. Então o mesmo tratamento que a gente tem com as pessoas, Perfeito. fisicamente e pessoalmente, nós temos que ter online. Só que Até desculpa interromper, já teve uma situação que eu, eh, e até peço desculpa já, se você teve essa impressão minha também, daí pode me puxar a orelha também, mas eu já tive essa impressão que eu seguia, uma influenciadora, assim, admirava muito, e assim, o que ela publicava e tal, então você cria aquela expectativa, né. E daí quando eu conheci ela pessoalmente, foi simpática na medida do possível, mas ela era uma pessoa completamente diferente, assim, mais retraída, mais tímida, e era uhum, impressionante que, assim, ela pegava o celular e gravava, ela era outra pessoa, daí ela desligava, ela era vol outra mudava, né. assim, não tem aquela então, assim, foi um pouco decepcionante, não, claro, né, mas assim, não gerou um atrito ali de ser mal educada, mal educada, nada, mas assim, é uma coisa, um balde de água fria que Sim, você aham. sente ali, né. É, porque ali, às vezes você é toda você tem que ter muito cuidado, porque assim, você fala uma coisa aqui, e daí Aham. você vê um post, você vai lá e comenta outra totalmente diferente, que não condiz, Sim, não só para você ser condiz. aceito nesse grupo, entendeu? Sim, Só para você sim. ser aceito. Então, ter muito cuidado com o que a gente comenta. Não precisa comentar, não precisa dar a sua opinião em tudo ali na internet. Em questão de WhatsApp, às vezes tem aqueles azuizinhos, né? Verificou, respondeu lá. Sim. As pessoas que estão um imediatismo hoje muito grande. Então, gente, as pessoas têm até 24 horas para responder um WhatsApp. Eu li mas eu tô numa reunião ali, eu só olhei, abri sem querer, apareceu o azulzinho, Sim, nossa, mas ela viu e não me não respondeu. respondeu. Mas às vezes a pessoa nem tem a resposta E na questão hora. dos horários também. Também. Então, Não comercial, brigue comigo, porque aqui vou falar não, pode. abertamente que nós ficamos falando até no final de semana, mas era uma outra situação. Não, é questão de necessidade ali de alinhar pontos. Mas Mas tem é que que ter você limite abriu também. olha, eu estou disponível, você Sim, pode me mandar. sim, Agora, se a pessoa, você sabe que não, evita mandar, tipo, 10 e pouco da noite e esperar uma resposta às 10 e meia da noite. Porque às sim. vezes a pessoa até viu a mensagem, mas não tá nem com cabeça para responder. Então, tenta mandar num horário, ali até o máximo umas 8 horas, que é o horário que É que fica, porque como a gente tem essa agilidade do WhatsApp, que também, assim, não é só nós, todo uhum. mundo é assim, que é um imediatismo, Isso é que é né. o problema, Mas a aham. gente também tem que às vezes ver, tô tentando melhorar isso, dar uma controlada que, assim, nem todo mundo vai responder no teu tempo, nem Uhum, todo mundo é acelerado como você. E assim, ver como um e-mail também, porque aham. antigamente a gente tinha só os Era só um e-mails. e-mail, A pessoa às vezes gente, verdade. demorava um tempão para te responder um Uhum. e-mail e era uma mega texto para responder tudo ou Sim, uma frase que fosse. uhum, Então, realmente eu acho que isso é importante também, eu acho sim. que peca um pouco, né. É porque ficou tudo no Whats ali, né, Tudo, ficou, então, ficou. tem essa questão de que nós temos o e-mail, por regra de etiqueta, são até 48 horas para a gente responder, até por justamente ser mais longo, ter às vezes assunto mais, demorado para ser Sim, tratado, sim. né, mas aquela coisa de WhatsApp, de mensagem fica: "Oi, tudo bem?". Ok. Aham, Naquelas sim, então, sim. tenta mandar um texto mais Um longo, né, Já não tantas já mensagens já 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 privadas, passo você fala: "Oi, tudo bem?", às vezes já fala o o assunto, assunto, o áudio. o Pergunta áudio. antes se a pessoa pode ouvir um áudio ou não, porque às vezes a pessoa está numa reunião, não pode ouvir, você: "Ai, posso gravar? Posso mandar áudio?". A pessoa: "Ok", você manda, né. Então, ter Sim. esses cuidados também de como a pessoa tá. Sim, exatamente. Isso é realmente daria tempo para a gente falar sobre isso, mas assim, se a gente pudesse listar top 3 assim, de gafes que você já viu, tirando essa história já da parte de segmento comida, mesa, por se portar Tira bem à isso, mesa, é. talheres, taças e tudo. Uhum. Assim, por exemplo, numa reunião de trabalho, numa situação assim social, assim que você viu, falou: "Gente, não estou acreditando que isso está acontecendo aqui". Até Nossa, mesmo no ambiente que a gente não falou, escolar, escolar. olha, quando É. envolve, gente, só quem tem filho sabe, tá? Quando envolve mães, pais,
É, Colégio e crianças ou até festas infantis, sim, tudo pode acontecer. sim. Grupo de WhatsApp das Grupo de mães, WhatsApp de você tem que mães, ter um isso é cuidado muito perigosíssimo. grande, muito grande. Aham. Eh, Então vamos lá, do vamos ambiente listar. escolar, assim, não necessariamente que você, né, viu uma Uhum. situação, mas sim que teria que tomar um certo cuidado Eu acho também. que o respeito, principalmente com quem está te recebendo na escola, os alunos ali, essa questão de respeito com as pessoas que trabalham na escola. Acredito que as pessoas estão deixando isso, ou entram com aquele fone de ouvido, já fone de ouvido, gente, é horrível. Nossa. Eh, tenta evitar, principalmente quando você está num ambiente É tipo assim: social. "Não olhe pra mim, não É, fale não comigo, existo, não não estou aqui, existo". né, me deixa, me Aham. deixa. Então, essa questão do respeito com as pessoas que trabalham na escola, isso eu tenho visto que falta muito, No que desde pequenininho a gente tem que ensinar. Viu? É até bom você falar, que daí volta naquilo que nós falamos, dá bom dia desde o pessoal Exatamente. porteiro, vendedor, qualquer pessoa, até a pessoa que está te entregando um folheto, é o trabalho dela, está Uhum, fazendo, porque eu percebo isso no ambiente escolar, é uma coisa que eu falo muito pro meu filho, é a pessoa que te recebe na escola, é a pessoa que está ali limpando, cuidando, não é só a uhum, sala em si, a professora, a uhum. coordenadora, né? Eu vejo, tipo, as pessoas não existem ali, não Não, e os falam muito pais obrigada ou mesmo, tudo bem. não, Os pais exatamente. mesmos não É aquela correria, colaboram. os pais estão no celular, estão colocando o filho na catraca, estão com o celular na mão. Sim, Então isso é uma coisa que a gente vê muito e que me entristece. Restaurantes, o pessoal com celular na mesa e fone de ouvido na mesa, que atrapalha totalmente a conexão que a gente tem numa conversa em grupo, assim. Então se sim, você está conversando, tá num restaurante, tá na casa da avó, você vai às vezes o netinho vai visitar a avó, sim, entra: "Oi vó", com aquele fonão, senta no sofá, se sim, larga e fica sim. lá. Cadê, né, é uma conexão que a gente Não, cria, nem a gente fala. precisa disso. Então é essa questão do cumprimento, do respeito com as pessoas que estão à nossa volta. O celular hoje é um dos principais, assim, questão social Desafios também. de desafio, questão social de gafe, porque tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. E esquece de olhar à volta. E o olho no olho é tão importante, a gente ter essa conversa, o É, cumprimento e outra, às vezes, quando você vai, né, esses tempos eu fui no aniversário, da minha prima e, assim, eu fiquei horas também sem mexer no celular, você esquece aquilo, porque você está interagindo com as pessoas, tal. Daí quando você vai, daí você lê: "Meu Deus, eu não tô faz tantas horas sem mexer no celular", você se aham. sente até um pouco Tipo, nossa, perdido, você né. fica no começo você meio que sente falta, né. Sim, mas você E uma veja como é questão importante esses claro, momentos em família, porque a é gente a fica muito conexão que a tempo. gente tem. É, E isso a gente não pode perder. Não pode deixar que o exato. celular tome conta, né, desse Sim. nosso convívio. E uma questão mais uma Numa de entrevista de emprego ou numa situação profissional, de negócios, por exemplo. a roupa, né, que a pessoa tá, o comportamento que ela vai ter, o jeito que ela senta numa sala de espera vai dizer muito sobre ela já. Então Uhum. se ela chega: "Eu vou", e senta Vai assim e fazer. fica assim, batendo o pé, e aqui, a pessoa que vai entrevistar já vai passar e ter uma ideia dela, É que às vezes a entendeu? pessoa não percebe e ela já está sendo avaliada. Nós somos avaliados O 24 tempo todo. horas, o tempo Numa todo. entrevista de emprego, num treinamento, numa uma seleção, por Uhum. exemplo, eu percebo muito isso, que a pessoa já está ali Sim. sendo, avaliada, até de você esperar um pouco mais, Uhum. às vezes é proposital que aquilo está Exatamente. sendo. Uhum. Então que tem que tomar esse cuidado, né, Sim. que tudo isso, igual você falou, a gente está sendo monitorado 24 24 horas por dia, horas, é tudo à base de aparência, é tudo à base de, né, de a gente estar exatamente. percebendo e tudo mais. Uhum. Mas esse daí o que mais que poderia A questão da pecar? Da postura, o como postura? ela chega e conversa com quem está tá entrevistando ela, o cumprimento que ela faz. Então, se você percebe que a pessoa não vai estender a mão, você não queira forçar um cumprimento. Sim, Ela não deu a mão, você, ok, acena a sim. cabeça, senta e responde com clareza, sem E desdenho também nada de também. chegar de abraço e beijo Então, aí também, né, você tem que ter sentir, porque às vezes a sim, pessoa quer tanto, nossa, fazer com que aquilo seja tão sim. agradável de um jeito que Mas e geralmente é um não pouco mais formal, né, dependendo do é. ambiente de trabalho, mas Mas é que geralmente é tem mais hoje, formal, né. infelizmente, as pessoas perderam um pouco a noção, assim, não geral, mas a Bom gente vê senso. uma que estava procurando para fazer um curso na loja, diz que a entrevista o pessoal estava indo com mãe para entrar junto na entrevista, não façam isso, essa é uma gafe imensa. Levando a mãe junto para responder a entrevista de emprego.
o namorado junto para entrar na entrevista. Não façam isso. É você ali que Ah, está sendo entrevistada, é, é o teu trabalho que você. é. Então, às vezes, e a mãe ficando brava ainda com a pessoa que estava entrevistando, do jeito que estava falando com a filha. Então, são situações que vêm até a É, gente às que. vezes daí o problema são, né, os pais, enfim, as pessoas ali, enfim. Então, evitem ir com mãe, namorados, Sim, namoradas, a entrevista é você. Adequar roupa, postura, pra cumprimento, não forçar nenhuma situação, né? Entender, saber um pouquinho mais sobre a empresa ali. e então é bem isso que você falou, acho que falta bom senso, falta um pouco de filtro, falta um Uhum. pouco de noção. Kelly, eu adorei o nosso bate-papo, assim, se pudesse eu ficar aí horas Tem e horas. muita coisa, Tem né? muita coisa que pode ser explorada quando a Sim. gente fala de etiqueta, comportamento, Uhum. pessoas, né, porque nós estamos falando de pessoas. Pessoas. Mas eu agradeço muito, assim, ter aceitado o meu Obrigada, convite e ter vindo aqui. eu fiquei muito Vocês feliz. acompanhem aí a Kelly, nas redes sociais, Kelly Almeida, especialista em etiqueta, comportamento. Se você quiser aí dar um vale presente ou fazer um curso, um workshop, a Kelly está à disposição. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês, um beijo grande, até a próxima.